Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tá na Pauta, o podcast da Guarida, que abre espaço para conversas relevantes sobre assuntos do mercado imobiliário e o aspecto mais importante da vida das pessoas, né, que é a moradia. E o episódio de hoje é um pouquinho diferente. Ele é mais sensível, mais urgente e talvez um dos mais importantes que a gente já fez até aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes acontece em silêncio, mas que precisa sim ser enfrentado com informação e principalmente muita responsabilidade. E se a violência morar ao lado, como agir corretamente dentro dos nossos condomínios? Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Maísa Bonissoni, sou jornalista, criadora de conteúdo. Já atuei como repórter na RBS TV, na TV Band, e também atuo, né, na conexão institucional e produção de conteúdo também aqui na Guarida. E é uma honra estar conduzindo esse episódio tão importante. Nos últimos anos, infelizmente, nós temos visto um aumento nos casos da violência contra a mulher em todo o nosso país. E o condomínio, que deveria ser um local de segurança, muitas vezes acaba sendo exatamente o cenário onde essa violência acontece. Por isso, existe hoje uma legislação que traz algumas responsabilidades também para os condomínios nesse contexto. E mais do que uma obrigação legal, existe um papel social, o de não se omitir. E aqui na Guarida a gente acompanha de perto, então, os desafios do dia a dia dos síndicos. A gente sabe que existem situações em que a decisão não é simples, principalmente quando envolve, né, segurança, responsabilidade legal e o cuidado com as pessoas. Por isso, a intenção desse episódio também é trazer mais clareza mesmo, é ajudar o síndico a entender como agir numa situação dessas, quais caminhos seguir e como lidar com esse tipo de situação da forma mais correta, mais responsável e segura. E, ao mesmo tempo, também reforçar que não é um papel só do síndico, não, é de toda a comunidade. E para nos ajudar, então, a entender melhor todo esse contexto, esse tema, a gente está recebendo hoje aqui uma convidada muito especial. A Viviane Neri Viegas é delegada de polícia, secretária adjunta da Secretaria da Mulher do Rio Grande do Sul e representante da Rede Lilás. Muito bem-vinda, Viviane. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Olá, Maísa, fico muito feliz por mais esse convite da Guarida, né? Já estivemos num evento bastante importante com as nossas síndicas e estamos aqui para contribuir com o Tá na Pauta da Guarida, para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão sensível, tão complexo, mas urgente. Verdade, Viviane. Deixa eu contar aqui para o pessoal também entender sobre a Rede Lilás, né? A Rede Lilás é uma articulação de serviços públicos e instituições que atuam na proteção de mulheres e meninas em situação de violência, então conectando aí áreas como segurança, saúde, justiça, assistência social, para garantir então esse atendimento mais completo e integrado, né? E a Viviane também é professora na área do direito, né, Viviane, e atua diretamente, então, com temas relacionados à violência, proteção, políticas públicas voltadas às mulheres. Então, bem-vinda ao Tá na Pauta, e de fato a gente esteve presente aí num dos talks, né, que a Guarida proporciona aí para todas as pessoas, todos os síndicos, e foi um momento bem especial onde a gente recebeu as síndicas, né, então, para falar sobre esse assunto que é tão importante e tão urgente para nós mulheres, né, Viviane? E para começar, então, eu queria te ouvir sobre essa legislação, né? O que diz a lei aqui no Rio Grande do Sul sobre a responsabilidade dos condomínios nesses casos? Super importante, então, esse assunto. E, primeiro, quero ressaltar a importância da sociedade estar envolvida nessa pauta. Isso tem sido algo que a gente conversa muito lá internamente na Secretaria da Mulher, do Estado, também que já na minha vida jurídica, né, desses 20 anos trabalhando com essa temática, a gente ressalta a importância da sociedade olhar para isso, né, e efetivamente tomar decisões e dar encaminhamentos para situações quando elas acontecem.
E essa legislação, ela é interessante por isso, porque ela faz com que haja uma obrigação dos condomínios de afixarem cartazes com os números de denúncia, né? Ou seja, quais são os canais, quais são os meios que as mulheres podem acessar para denunciar um tipo de violência. E isso tem uma importância gigantesca, né? Se a gente for pensar, a vida das mulheres, como a gente diz, está nos condomínios, está na vida em comunidade, está nos bairros, né? Está nas cidades. Então, isso é importante porque são formas de tornar visível essas questões. Muito bem. E nesses casos, Viviane, o que o síndico deve fazer? Isso é bastante importante porque existe uma cultura, né, há bastante tempo de que nessas questões privadas a gente não deve se envolver, né? E algumas pessoas usam até um jargão, né, Maísa, dizendo assim, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, ou a gente não pode ter uma interferência. E isso é totalmente contrário àquilo que diz a legislação, né? A legislação diz que a comunidade, que as pessoas devem estar identificar essas situações e poder agir de maneira adequada. E os síndicos entram também dentro desse processo, né? Os nossos síndicos, as nossas síndicas. Por quê? Porque eles têm a função de dar conta da estrutura daqueles condomínios, mas também de estar atentos a esses sinais. Nós sempre dizemos, e aqui eu vou falar um pouco como delegada de polícia também, né? Eu sou delegada de carreira já há mais de 15 anos, e acho super importante a gente direcionar isso para as nossas síndicas e síndicas e a gente entender de fato que elas podem fazer a denúncia. Existe um canal da Secretaria de Segurança Pública que é sigiloso, que é anônimo, que pode, sim, servir como forma de se chegar até as autoridades, que é o Disque 181. Então, identificando uma situação dessa, uma situação de violência, é possível se ter, então, um encaminhamento das informações via 181. O que é importante também? Isso não serve para emergências. Se é uma situação que está acontecendo, né, que nós estamos diante de uma emergência, aí nós temos o acionamento direto da Polícia Militar, da Brigada Militar, através do 190. Mas, se são situações reiteradas, se apareceu essa informação e ela não está acontecendo naquele momento, essa denúncia pode ser feita pelo 181. Por que a gente diz isso? Porque ele é anônimo, porque ele é sigiloso, né? Não é necessário que se tenha um registro formal ou que se vá a um balcão de delegacia. A pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia. Exatamente. Né? Então, a melhor conduta do síndico é isso, né? É dar conta, mas reportar às autoridades. A gente está falando aqui, né, dos síndicos e, além da lei, né, existe esse fator humano, existem pessoas ali envolvidas, né? Muitas vezes quem está mais próximo ali é o vizinho, o porteiro, algum outro funcionário do condomínio, né? Como é que a gente pode identificar sinais, assim, de que está acontecendo de fato uma situação de violência? Isso é extremamente importante, né? Nós temos trabalhado também através da secretaria para a gente pensar e capacitar toda a nossa rede de proteção nesse sentido de identificação dos sinais. Mas isso vale também para a sociedade, como tu bem dissesse. O que é importante? Identificar situações que sejam atípicas, ou seja, se eu vejo que uma mulher que convive em uma relação conjugal, ela não sai de casa, ela não consegue dar atenção aos filhos, ela tem alguns sinais, muitas vezes psíquicos, como ansiedade, depressão, etc. Isso são informações que a gente pode perceber, que muitas vezes os próprios vizinhos percebem, né? E isso pode sinalizar, sim, uma violência. Isso pode sinalizar, sim, que essa mulher está em uma situação de violência. Muito bem. Então, a primeira coisa a se fazer quando se existe a suspeita de que algo está acontecendo é a denúncia mesmo. Enfim. O que é importante, né? Se for possível, né? Se fizer sentido também para aquele síndico, ele pode e deve fazer o acolhimento dessa pessoa, né? Porque muitas vezes a mulher em situação de violência, ela não está preparada para
ir lá e fazer o seu registro, né? Porque a mulher, quando tem um fato criminal, ela pode vir na delegacia de polícia ou fazer através do meio virtual o seu registro, informando o fato que aconteceu. Mas, como eu disse, isso depende muito da interação que o síndico ou a síndica vai ter dentro do condomínio. Mas se ele sentir liberdade, ele pode vir e conversar com acolhimento, sem julgamento, né? E procurar acolher essa mulher em situação de violência para compreender se ela está ou não preparada para fazer o registro. Esse é um caminho. Se ele perceber que não há espaço para isso, porque muitas vezes não há espaço, Maísa, para a gente poder ter essa conversa. Muitas mulheres não estão sequer preparadas para reconhecer que estão em uma situação de violência. E muitas mulheres sequer se percebem em situações de violência. Isso é muito importante de ser dito, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas era óbvio, eu tinha certeza disso. E para a pessoa que está envolvida naquele relacionamento, muitas vezes isso não é perceptível. Isso é muito comum quando a gente fala em violência psicológica, por exemplo. Sim, é tóxico a um ponto que acaba neutralizando os próprios sentimentos da pessoa, ela acaba não tendo essa percepção mesmo, né? Exatamente. É exatamente isso. Muitas mulheres não se percebem que esse excesso de controle, que movimentos como, por exemplo, até em relação às questões patrimoniais, deixa que eu cuido do teu salário, deixa que eu organizo as tuas coisas, eu quero saber onde tu tá o tempo todo, né? Que muitas vezes a gente não percebe que isso também pode ser uma violência. Mas às vezes as pessoas de fora percebem isso. Então por que eu digo isso? Porque às vezes não há espaço para se fazer esse acolhimento e para encaminhar essa mulher para um registro de ocorrência. E aí entra a possibilidade da denúncia anônima. Por isso que a gente reforça muito isso. Quando a gente fala da denúncia, a gente está falando dos terceiros, né? A comunidade, o síndico, as pessoas na volta que devem denunciar. Porque eu acho que aí que está o limite ali entre o não se meter e a responsabilidade de agir de alguma maneira, né? E o fato de tu ir lá e ligar pro Disque Denúncia é uma maneira de tu ter a responsabilidade de agir e fazer algo para que aquilo seja estancado, aquela violência seja parada. Exatamente. Excelente, assim, te ouvir, tá? E com essa percepção. Sabe por quê? Porque alguns anos atrás, inclusive antes da Lei Maria da Penha, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos em relação a essa espécie de violência, esse tipo de violência, era justamente a questão do julgamento, né? Então, assim, não, isso não é nada, é tranquilo, ela não quis registrar. Ela não quis dar sequência com o processo, né? Ela não quis seguir adiante. E isso se encerrava ali, né? Então, no momento que a mulher não queria fazer o registro, não queria ir atrás, simplesmente, né, se encerrava essa questão. E a partir, então, desse olhar do próprio judiciário, do próprio sistema de justiça, de dizer que essas ações são, na técnica, né, de ações públicas incondicionadas, o que a gente está dizendo com isso? Que mesmo que a mulher em situação de violência não queira prosseguir, o processo vai prosseguir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a lei permite que a gente faça o que a gente chama de busca ativa das vítimas. Então, se um síndico fizer essa denúncia através do 181, isso chega para a polícia pode sim investigar e buscar essa... já vai ligar aquele alerta que antes não havia. Né? Então, que ali tem um ponto de violência que pode vir a... Enfim, o desenrolar é sempre o pior, é o feminicídio, né? Exatamente, então... que pode ter uma escala, né? Pode ser escalável aquela violência, né? Então, é muito importante esse agir. Nós precisamos, de fato, que a informação chegue, né? E se a gente for olhar para os crimes de violência contra a mulher, principalmente quando a gente fala nesse recorte da violência doméstica, mais de 90% acontecem dentro dos lares, dentro das casas, né? Então, o quanto essa legislação, que parece pequena, né, de se colocar e afixar um cartaz dentro dos condomínios, é gigante. Muito bom. Falando, então, nesses canais oficiais, né, de denúncia, vamos ressaltar aqui, Viviane, quais são os telefones, né, os números que as pessoas podem, então, fazer a sua denúncia. Perfeito. Super importante. Para denúncias, ou seja, para terceiros, Disque 181.
Então, temos duas opções para o 181. Ou ligação, que ela é anônima, sigilosa, como eu disse, ou através do site da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, que é o www.ssp.rs.gov.br. Isso não vai servir para situações de emergência, né? Situações de emergência, o fato está acontecendo, a violência está acontecendo, a gente escutou lá gritos, barulho, etc. O que nós vamos fazer? Brigada Militar, Polícia Militar, ligamos 190. Esse é o acionamento, né? E isso pode ser feito por qualquer pessoa que veja, né, que esteja presenciando uma situação dessa. Então, esses são os dois canais que hoje nós temos. E depois temos a possibilidade do registro, né, que daí sim é para as pessoas que sofreram a violência, né, que aí é o registro da ocorrência policial. Muito bem. Doutora, talvez você já tenha dado uma pincelada aí, mas o que acontece efetivamente depois que a denúncia é feita? Isso é super importante também, porque às vezes as pessoas têm essa curiosidade. Tá, e aí, denunciei, e agora? Né? O que As pessoas acham, não, mas eu denunciei e não aconteceu nada, não fizeram nada, né? A gente ouve falar isso, assim. Isso, como mas se não não é fosse bem pra assim, ninguém, né? Ficou lá, parado. Não, essa denúncia ela é tratada através do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Os dados, eles são analisados e por isso é importante que essa denúncia contenha o máximo de dados possível. Então, qual a localidade, qual o endereço, né? No caso dos condomínios, qual o apartamento, qual a unidade, enfim. Mas para que se saiba também maior número de informações para facilitar o trabalho da polícia. Porque essa denúncia ela vai para a polícia investigativa, que é a nossa polícia civil, né? Isso é importante. E a polícia civil vai fazer, então, essa investigação em cima daqueles dados que foram ali coletados. O que é importante, né, gente? Isso não quer dizer que ela vai bater lá na porta, né, diretamente, não é isso. Mas vai-se provavelmente telefonar para a vítima, vai-se buscar informações, vai-se analisar os dados daquela pessoa que foi denunciada, por exemplo, daquele homem, daquele agressor que foi denunciado. Então, vai haver uma análise em cima dessas informações para que depois se tome, então, as providências adequadas. Muito bem. Ou seja, existem diversos caminhos seguros para todo mundo, né, doutora Viviane, e corretos para que a gente possa agir, e isso realmente faz toda a diferença, né, na vida em comunidade, principalmente na vida dessa mulher que está sendo violentada, né. Existe uma frase forte, assim, que diz: o silêncio também machuca. Na tua experiência, o quanto o silêncio contribui para a continuidade dessa violência? Falar em silêncio em relação à violência contra a mulher fica, digamos assim, super ajustado, né? Por quê? Porque, de fato, nós temos violências que são chamadas de violências invisíveis, né? E elas não são só invisíveis, muitas vezes, para as demais pessoas, para os terceiros, para a comunidade, mas muitas vezes elas são invisíveis para a própria mulher em situação de violência. O que isso quer dizer? Muitas vezes a mulher não se percebe sofrendo violência. É como a figura do iceberg, né? O que aponta é o que aparece, né? Então, a violência física, as lesões, muitas vezes os feminicídios, que é o que a gente enxerga, e outras violências, como ameaças, como injúria, né? Ou seja, depreciar a mulher, ameaçar, persegui-la, né? Isso muitas vezes a gente acha até que é amor, que é carinho. Ele tem muito cuidado por mim, ele quer saber onde eu estou o tempo todo. Ele controla o meu telefone celular o tempo todo. Nossa, como me ama, né? Então, o quanto isso muitas vezes não é percebido. Mascara. E muitas vezes o silêncio acontece por isso, né? Na maioria das vezes por medo do que pode vir a acontecer, em algumas situações por vergonha, mas em muitas das situações porque a gente não consegue se perceber em situação de violência.
Quando a gente fala de condomínio, né, a gente fala, são mini comunidades dentro de uma comunidade maior que é a cidade, né? Qual é o papel coletivo, né, de síndicos, moradores e administradores nesse cenário? Sabe que tem até hoje estava refletindo sobre isso, né? O quanto a gente tratar desse tema, sejam nessas comunidades, né? De alguma forma levar isso. Pode ser de uma maneira talvez mais leve, né? Não se precisa falar necessariamente em dados, mas discutir essas questões dos papéis sociais de homens e mulheres, né? Do quanto isso muitas vezes gera um desequilíbrio em relação à igualdade de gênero, como a gente chama, mas tratar isso internamente. Eu confesso que, às vezes, a gente fica receoso pensando assim, mas eu vou ficar falando em violência contra a mulher dentro do condomínio, que coisa estranha, né? Que coisa difícil. Mas por que não falar sobre a questão de igualdade entre homens e mulheres? Né? Por que não sentar e promover algum evento, algum momento de conversa, né? Onde se possa ter essa percepção, né? Onde se possa trabalhar essas questões? Então, a sugestão que se faz é que a comunidade fale sobre isso, né? E os condomínios são comunidades, como tu bem disseste. A gente está muito feliz em poder trazer essa pauta, né? Criar esse movimento dentro do Grupo Guarida, justamente para que seja falado, sim, sobre o assunto. É um assunto temeroso, é um assunto sensível, mas é um assunto que a gente acredita que deva ser trazido aí à pauta muitas vezes, né, doutora Viviane? Na Guarida a gente entende, né, que o papel como administradora vai além, né, da gestão em si e também sobre apoiar, orientar as pessoas, ajudar a contribuir com ambientes mais saudáveis, mais seguros, né, para todas as pessoas, especialmente para as mulheres, que são o sexo frágil, né, que são o lado mais sensível aí de todas as famílias, né. Por isso a gente também apoia o projeto Sentinela. É uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que busca, então, transformar os condomínios em redes de proteção no enfrentamento à violência doméstica. E recentemente, inclusive, a gente falou no início, né, mas a gente falou no Talk and Coffee especial com as síndicas, né, da Guarida, criando então esse espaço de diálogo tão importante sobre a prevenção da violência contra a mulher, a construção de um ambiente seguro, acolhedor, que todos merecemos, né, não só as mulheres, porque nas famílias é a mulher que sofre a violência, mas a família inteira adoece, na verdade, né, doutora Viviane? Ali os filhos sofrem muito, muitas vezes também acabam sofrendo a violência também, enfim. E o encontro, esse nosso primeiro encontro, né, doutora Viviane, foi um movimento do Mês da Mulher, então, que contou com a condução de especialistas, né, a Viviane, e também foi nesse momento que a gente reforçou, então, o acesso às cartilhas do Projeto Sentinela com orientações práticas, então, para identificar, agir, encaminhar aí as situações de violência da melhor forma possível. E a gente deixou, então, esse link desse material também disponível no link do nosso Instagram, do Instagram do Grupo Guarida. Nossa, já passou tão rápido. Tá muito rápido esse negócio. Tá muito rápido esse papo. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais, né, doutora Viviane? Aproveitar a tua presença aqui, já que abristes a tua agenda super concorrida, imagina, disputada aí para estar aqui com a gente precisa aproveitar mais aqui. A partir do momento da criação do Disque Denúncia, a gente ouve falar muito do aumento do feminicídio, mas como é que existem números aí, estão sendo denunciados mais casos, a polícia está conseguindo agir, né, para que aconteça menos esse tipo de crime hoje em dia? Como é que está isso? Temos dados, doutora? Excelente falar sobre isso, sim. Né? No ano passado, nós lançamos uma campanha pelo governo, que se chama Não Aqui, Denuncie. Foi uma campanha com foco efetivo nas denúncias, né? Ou seja, muito nisso que eu trouxe, de dizer que a sociedade tem que fazer parte, foi muito nesse sentido, assim, da gente realmente fazer com que todo mundo se envolvesse com o tema. Sociedade civil, as instituições, os condomínios, como a gente falou. E a gente segue fazendo esse movimento.
E lá, em outubro do ano passado, quando a gente cria, então, né, o governo cria a Secretaria da Mulher, depois a gente lança a campanha em dezembro, nós tínhamos dados de denúncia, não tenho eles aqui expressivamente, mas nós tínhamos um número bem menor de denúncias, né? E a gente vem numa crescente. E isso é super importante, né? A gente pensar que as pessoas, que a população está envolvida nesse tema, né? E a imprensa também, enfim. Mas o quanto a gente precisa tornar isso algo do dia a dia, né? Que as pessoas identifiquem essas situações. Porque a violência, infelizmente, ela é do dia a dia também, né? Se a gente botar num mapa do Rio Grande do Sul e pensar assim, delegada, mas a gente vai trabalhar determinada região para tratar a violência contra a mulher. E aí a gente resolve essas questões, ou previne feminicídios, como a gente fala. A gente não consegue, porque a violência contra a mulher ela é distribuída em todo o estado. E eu vou mais longe. Ela, infelizmente, ela é distribuída em todo o país e em todo o mundo. E em todas as classes sociais também. Exatamente, né? Então, é difícil a gente traçar um perfil. Bom, mas aí a gente desiste? Não, o contrário, né? Nós temos que fomentar isso de maneira mais ampla possível, né? Então, essa amplitude de pensar na prevenção a essas violências envolve principalmente essa questão da denúncia, porque o que é o denunciar? É tu conseguir levar para o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, a informação de que existe um fato criminal acontecendo. É isso, né? Ou seja, tem um comportamento que está errado e que tem que ser coibido. Então, hoje é o movimento que a gente precisa. E até eu citasse o projeto Sentinela, né? O projeto Sentinela, maravilhoso projeto do Poder Judiciário, mas ele traz muito isso, por quê? Porque a gente precisa das informações, né? A gente precisa ampliar esse acesso para a população, para que, de fato, a gente consiga ter, né? E conseguir agir. Acho que é isso, né? O Estado consiga agir. Verdade. Doutora, com relação a esses, a se divulgar mais o 181, enfim, o Disque Denúncia, como é que é isso? Como é que tá? É lei que os estabelecimentos divulguem esse número? Como é que é? Quem talvez não saiba disso e queira colocar no seu estabelecimento, como é que é simplesmente colocar o número ou existe um material específico onde o estabelecimento comercial ou mesmo público privado possa ter acesso a esse material? Como é que funciona isso, assim? É um material simples, na verdade, né? É colocar em exposição, através de um cartaz, os números de contato, os números para denúncia, né? Que são esses que eu trouxe. Também tem um outro número que é importante, que é o Central de Atendimento à Mulher, que é do Ministério das Mulheres nível federal, que é o Ligue 180, né? Então, na verdade, a ideia é que se tenham esses números afixados para que as pessoas saibam que ele serve para esse tipo de violência. Acho que a grande regulamentação é nesse sentido. E já caminha agora para aprovação um outro projeto de lei ampliando os estabelecimentos, né? Para estabelecimentos comerciais, para hotéis, etc. Isso é um movimento importante, é uma política pública importante, porque isso é uma política pública, né? Para que a gente possa efetivamente divulgar, né? Em todos os espaços, inclusive nos espaços privados, porque os condomínios são privados, né? Sim, então, acho que essa é a grande discussão. Eu estive recentemente em São Paulo e eu vi em diversos estabelecimentos comerciais, assim, cartazes falando sobre isso, assim, e inclusive dentro dos banheiros também, enfim, né, muito divulgado isso, assim. E essa ideia de divulgar, inclusive nos banheiros e ainda em estabelecimentos de grande circulação, assim como restaurantes, bares, etc., ela surge em Brasília, né? Depois foi para São Paulo também. E tem uma importância gigantesca, porque às vezes são aqueles momentos que tu consegue identificar efetivamente esses cartazes, né? E muitas vezes
também se torna, de certa forma, um gatilho para que as mulheres também se percebam e pensem, olha, tem onde pedir ajuda, tem como pedir ajuda. Né? Eu acho que isso é muito importante. Doutora, como é que é o perfil, né, desse homem, ou, enfim, dessa violência que vem acarretar aí ao feminicídio, assim? Existem características, assim, específicas dessa figura que vai fazer essa violência, né, contra a mulher? Como é que a gente pode perceber isso, assim, né? Enfim. Na verdade, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Hoje a gente fala muito na questão de gestão de risco. Né? Se a gente olhar, vamos por partes, né? Mas se a gente olhar para o perfil do agressor, ou seja, quem são os homens que mais cometem violência, esse não é um perfil também específico. Da mesma forma que a territorialização que eu comentava, a gente também não tem um perfil, tá? Diretamente, né, direcionado por raça, cor, idade, enfim, condições econômicas, enfim. Mas, de outro lado, a gente passa a trabalhar com o que a gente chama de gestão de risco. Ou seja, quais são as condutas, os comportamentos que um homem pode ter, né, que podem sinalizar que dentro daquela relação poderá ter uma escalada da violência. E aí, combinando com o feminicídio, como a gente diz. E isso os estudos já nos indicam algumas situações, como, por exemplo, eu falei um pouco sobre as questões de perseguição, né? A perseguição obsessiva, ou seja, quando o homem passa, seja na constância da relação afetiva, seja fora dela, o ex-companheiro, o ex-namorado, mas ele passa a perseguir aquela mulher constantemente, o tempo todo. Tô indo atrás de ti porque eu quero saber onde é que tu tá, porque isso, e com ligações, etc. Isso é uma conduta de alto risco. A gente considera de alto risco. Assim como quando um homem, por exemplo, diz para uma mulher assim, não, eu não quero mais nada da vida, eu só queria te controlar, ou a minha vida não vale nada se eu estiver sem você. O que isso significa? Ele está invalidando a própria vida. O que isso significa? E isso a psicologia jurídica já nos diz. Significa que provavelmente esse homem não tenha mais nada a perder, percebe? Então, a gente já vem trabalhando com esses indicadores. Um dos indicadores também dentro das relações é quando a mulher, isso é muito importante na percepção dos síndicos, mas é quando a mulher, a gente usa essa palavra, né, mas se empodera, ou quando ela aumenta, por exemplo, a sua rotina de trabalho, ela ganha uma promoção, ela não trabalhava e volta a trabalhar. Isso é um momento tenso que nós consideramos em uma relação que seja abusiva, uma relação que seja violenta. Então, é um momento em que a gente sinaliza risco para um eventual feminicídio. Então, olha o quanto a gente precisa olhar na complexidade da vida das mulheres para que a gente possa identificar esses fatores. Tá? Viviane, quer dizer que sempre que acontecer isso, nós vamos ter um feminicídio? Não, né? Mas são fatores que a gente tem que observar. Doutora, e como é que... Por que as mulheres têm, assim, óbvio, né, estando envolvida num relacionamento que é tóxico, que é violento, óbvio que elas vão ter medo, assim, mas a gente sabe que muitas vezes, e mulheres, assim, muito instruídas, mulheres, né, e ainda assim não conseguem falar, não conseguem denunciar, não conseguem se desvencilhar dessa relação, assim, qual é o maior medo dessas mulheres, assim? Existe algo que a gente São possa vários, ser feito, né? assim? É difícil, São né? vários. É difícil. Sem dúvida é difícil. A gente tenta falar sobre isso, assim, até para tentar entender melhor. É bem como a gente faz na terapia, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente resolve aquele problema. Mas então é nessa tentativa, assim, né, de ajudar as mulheres nesse sentido. Isso mesmo. E uma coisa importante, assim, na tua pergunta, está muito voltada à questão, por que as mulheres, às vezes, que têm uma carreira consolidada, ou que têm, às vezes, até mais condições econômicas, elas, muitas vezes, para elas é mais difícil ainda se perceber em situações abusivas, né? Relações tóxicas. Por quê? Porque a gente não acredita que possa acontecer conosco.
né? A gente pensa assim, não, né? Eu sou esclarecida, eu enxergaria isso faz parte. Isso é um dos motivos. E o segundo grande motivo, muitas vezes, é a vergonha. Né? A gente vive numa sociedade, e a gente não pode negar isso, que julga as mulheres por uma série de coisas, né? Nós somos julgadas pela roupa que vestimos, pela forma como nos portamos, pelas condutas que nós temos, etc. E muitas vezes nós somos julgadas por estarmos ou não num relacionamento. Não foi uma nem duas vezes, né? Foram várias vezes na minha história, na minha vida, em que atendi mulheres que estavam no relacionamento, que queriam romper com aquele relacionamento por ser um relacionamento abusivo, e que não tinham o apoio da família, né? A família, leia-se o pai, mãe, enfim, né? A sua própria família, muitas vezes. Por quê? Porque eram julgadas. Tu vai deixar o teu relacionamento, tu vai terminar, meu Deus, e os teus filhos, e o que tu tem que dar conta, etc. Então, esse julgamento, ele também faz com que as mulheres tenham medo de denunciar, tenham medo de registrar uma ocorrência, porque elas sabem que no momento que elas fizerem isso, tomarem essa decisão, isso também vai impactar no seu relacionamento, né? Vai impactar, muitas vezes, até no relacionamento delas com a própria família, ou na visão que a sociedade vai ter. E isso faz com que entre a questão cultural, né? O quanto a gente precisa transformar essa sociedade para acolher. Eu conto uma história, e é bem curtinha, mas que diz assim, uma amiga nossa até uma vez comentou, e disse assim, nossa, num grupo de mães, eu tenho 2 filhos, e ela num grupo de mães, e ela disse, vocês vão deixar de ser minha amiga se eu me separar? Então, assim, nossa, né, eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, Como assim, né? Como assim? Né? Então, o quanto isso está presente na nossa sociedade, né? E aí a gente entra num outro fator que tu falou muito bem, mas o quanto também essas relações tóxicas destroem uma família, né? Destrói a vida de filhos, porque... né? E destrói a vida dessa mulher, que é o mais importante, né? Então, assim, a gente precisa ter essas percepções e começar a retomar essas questões de transformação cultural, né? E por isso que eu falava o quanto a gente precisa debater isso nos condomínios, o quanto a gente precisa falar sobre isso. Muito bem. Bom, eu não sei exatamente quanto tempo estamos. A gente vai, então, agora nos encaminhando já para o encerramento mesmo, doutora Viviane. Eu queria aqui te pedir que mensagem deixaria, então, para os síndicos e os moradores dos condomínios, assim? Então, queria primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de estar com vocês, de poder falar um pouco sobre esse tema que é tão complexo, mas deixar, de fato, um recado, né, para os moradores, para os síndicos, para as síndicas, para as pessoas que estão nos assistindo de alguma forma, que se envolvam com esse tema. Não tenham medo de tratar sobre a questão das violências contra as mulheres, né? Se hoje a gente ainda precisa tratar dessa temática, é porque as mulheres ainda estão sofrendo, é porque muitas mulheres ainda não conseguiram romper o ciclo da violência e, de fato, se tornar protagonistas da sua própria história, né? E dar conta aí dessas situações. E para isso elas precisam do poder público, mas precisam também da sociedade. Então, queria primeiro nos colocar à disposição da guarida, dos síndicos, da população em geral, para que a gente possa conversar enquanto poder público, mas também para que vocês tenham esses números, tenham esses encaminhamentos na ponta da língua, digamos assim, né? O quanto isso é importante. E agradecer a vocês o espaço. Muito bem, falaste os números. Antes de encerrar, eu quero reforçar aqui, porque é muito importante. Canais de denúncia, então. Ligue 190 em caso de emergência, que a Brigada Militar já fará ali, já prontamente, né, vai poder parar com o caso ali de violência que estiver acontecendo. Diz que 180, Central de Atendimento à Mulher para Denúncias. Diz que 181, Central de Atendimento para Denúncias no geral.
E lembrando que o condomínio não investiga, ele comunica, né? Então, isso é muito importante da gente falar também, né? E denunciar, gente, salva vidas. Então, se você perceber qualquer coisa, qualquer situação de violência, não se omita. Acho que esse é o principal recado, né, doutora Viviane? Não se omitir, não se abster aí de ir lá, de fazer a sua denúncia, de tentar conter aí essa violência. E se você estiver passando por isso, importante, saiba, né, você não está sozinha. Nós temos aí muitas formas de poder ajudá-la caso você esteja passando por isso. Então, muito obrigada, Viviane, doutora Viviane, pela tua presença, por compartilhar todo o teu conhecimento, toda essa tua jornada aí, né, desse cuidado também para as mulheres, né, ajudar a trazer mais clareza e responsabilidade. O nosso muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E obrigada por nos acompanharem em mais um episódio do Tá na Pauta. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.